Você já teve aquele dia em que a fadiga bateu forte e você via que não era uma coisa física? E às vezes essa fadiga persistia por uns dias? Você não conseguia se livrar daquilo? Você já viveu isso? O cansaço, muitas vezes, é aquele que se instala em nós sem nós conseguirmos reconhecer onde, mas ele está ali. E eu me refiro aqui a um cansaço excessivo, à fadiga, ao esgotamento. E como resolver isso? Será que tem uma solução? Como eu vou saber o que está me causando aquele esgotamento? E como eu saio disso? Meu nome é Magali Barsante, eu sou fundadora da UpToDate. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Hoje vamos então falar sobre algo que está atingindo muitos professores, muito mais do que nós imaginamos. Vamos falar sobre o cansaço emocional, o cansaço que drena as nossas forças e a nossa energia, vai diminuindo o nosso desejo, a nossa vontade de fazer as coisas. É como se nós nos esvaziássemos de nós mesmos. É como se estagnássemos. É um cansaço, como eu disse, que vai além do físico e que nem sempre passa com uma boa noite de sono. Em determinadas fases da nossa jornada profissional, é comum enfrentarmos uma batalha interna. A rotina, os prazos, os compromissos, as cobranças, a falta de tempo, tudo isso pesa. Há uma medida para isso. Quando nós trabalhamos, temos compromissos, podemos passar por épocas com mais sobrecarga. O perigo é isso virar uma constante, uma rotina. E a gente viver no automático, nem pensando sobre aquilo. Como se fosse algo natural, tá todo mundo fazendo, eu também vou. Para nós professores, ele aparece geralmente no final de ano letivo, em época de provas, de TCCs, aquela correria que até, na medida certa, é gostosa. É gostoso você ter esse compromisso, essa motivação, fazer uma coisa e fazer outra. Não é disso que eu estou falando, isso é o contrário. Nos motiva, nos dá ânimo, não é verdade? Aquela pressão constante, o sentimento de eu não posso falhar. Esse sentimento de não poder falhar pode vir da natureza da nossa profissão. Cuidar, estar com o outro, ensinar, ter responsabilidade sobre a sua aprendizagem também. Então esse olhar para o outro, que é natural, a essência da nossa profissão, pode chegar a um extremo da gente não aceitar a falha. Por isso, tanta autocobrança sem cessar. É como se nós enfiássemos, como dizem popularmente, os pés pelas mãos. O cuidar demanda um movimento interno e um movimento externo. Demanda energia, preocupação, tomada de decisões o tempo inteiro. Isso faz parte da nossa profissão. Nós, professores, lidamos com pessoas diariamente e com muitas pessoas ao mesmo tempo. Pessoas únicas, com sua personalidade, com seu interesse num assunto ou no outro. Enfim, pessoas, seres humanos que também têm uma agenda interna. Junto a isso, do olhar e do ouvido atentos, há também obrigações de ordem administrativa, as pedagógicas que não da sala de aula, reuniões que são necessárias e fazem parte da nossa rotina, mas que em excesso e sem um propósito claro, nos prejudicam. Eu tenho conversado com colegas, professores, com coordenadores, gestores. 2 destaques nessa conversa têm sido dados à inclusão e ao uso de inteligência artificial pelos professores. São temas que merecem uma atenção muito especial. Eles têm a ver não somente com uma atitude individual do professor, mas com também um coletivo, uma proposta para todos. Como trabalhar a inclusão? O que é inclusão? Como trabalhar a IA? O que é a IA? Então, nós não podemos partir do princípio de que todos têm esses conceitos em comum, esclarecidos e que sabem como agir. Existem textos, que estão lá escritos, que garantem e que incentivam a inclusão e a IA. Não estou conversando sobre valor nenhum aqui, só apenas dizendo o fato. Mas o professor precisa ser preparado para isso. Ele tem que entender o que é, para que serve e como fazer, qual o benefício, se tem alguma limitação, enfim, ele tem que compreender tudo que está em torno da
ideia da inclusão e do uso da IA para ele poder se sentir preparado para poder agir. Enquanto ele estiver somente pegando migalhas daqui e dali, sem compreender e tendo que fazer tudo ali, sem um preparo, ele vai realmente adoecer, porque na mente dele vai estar sempre aquele sentimento de inadequação, de não preparo e de frustração. Porque se dentro de nós, professores, nós temos o cuidar, o ensinar, acompanhar o aprender de uma maneira tão óbvia e clara, quando nós não conseguimos oportunizar isso aos nossos alunos, nós nos frustramos e podemos sim adoecer. Nós, professores, também temos sido cobrados de nos reinventar o tempo inteiro. Isso parece bonito, moderno, mas na hora de fazer, tudo muda. Primeiro, o que é se reinventar? Em que momento? Como? Com que ferramentas? Há uma conversa sobre isso na minha instituição? Eu entendo aquilo como algo importante? Qual é a medida disso? Tudo isso tem um custo e ele não é pequeno. Nessa linha de raciocínio, vamos falar sobre o ciclo da autocobrança. Na minha trajetória docente, com mais de 40 anos de sala de aula, já vi muitos professores vivendo isso. Eu mesma já vivi isso e devo dizer uma coisa. Em algumas ocasiões eu percebi que o meu não era decisivo para a minha saúde e que o meu sim, para algumas situações, tinha a ver com um toquezinho de vaidade. Vaidade no sentido de um prazer que a gente tem do reconhecimento. Eu mesma vivi uma experiência ano passado e eu disse não para um convite que profissionalmente era maravilhoso, porque eu precisava daquele tempo até para outras coisas que me interessavam. Na hora da decisão, eu senti um sabor tão gostoso do convite e eu vi que ali tinha um quê de vaidade, o que é humano, mas eu consegui vencer isso e ficar melhor, com certeza. Porém, eu observo que a queixa do cansaço vem aumentando e vem aumentando a olhos vistos na conversa com os professores, em pesquisas, publicações. É um fato de que o professor tem estado esgotado. Nós temos que lidar com várias diferentes forças para as quais nós não fomos preparados, nem mesmo fomos questionados acerca do nosso entendimento sobre algumas questões. Obviamente que nessas situações usamos sim a nossa criatividade, que é parte também da nossa profissão e da capacidade que a gente tem de agir ali para valer, na sala de aula, sem ensaios. Mas a conversa nem sempre é sobre isso. Impor a nós mesmos e aceitar que sejam impostas expectativas altíssimas é uma armadilha sutil que vai minando a nossa força e o nosso desejo. É como se o dia a dia não bastasse a si mesmo. Somos convidados a abraçar tudo e sermos perfeitos. Aliás, o que seria isso, a perfeição? Esquecemos a importância dos pés no chão para galgarmos lugares altos. Com o tempo e com a maturidade, eu entendi uma coisa bem importante. A qualidade, a excelência do ensino vem com a autoconsciência, você se conhecer. E isso não é tarefa fácil, você tem que querer fazer isso. Portanto, a excelência ou a qualidade do e no ensino não vem da exaustão. Quando você ensina, é por um motivo que deve ser honrado e respeitado, não sobrecarregado. A busca por sermos um exemplo deve inspirar e não pesar. Ser verdadeiro com você mesmo é o primeiro passo para você ser um educador pleno, satisfeito com você e ciente de seu papel. Quando aceitamos as nossas limitações, que podem ser momentâneas, isso não é um descaso, e aceitamos o nosso ritmo, isso nos traz saúde mental, saúde emocional. Criamos um ambiente desse modo real, humano e saudável para nós e para nossos alunos. O mundo não precisa de professores perfeitos como idealmente somos imaginados, mas de professores inteiros. Seja honesto com você, trabalhando com dignidade, satisfação, leveza dentro do possível. Os seus alunos verão isso, a satisfação que você tem em ser professor. Lembre-se, professor, de que ensinar é um ato de amor e de compromisso com você, com seus alunos, com o presente, com o futuro e com o conhecimento. Que a sua jornada seja cheia de descobertas, com realizações, satisfação e, estudando aquilo que te move,
dentro da sua profissão. Que bom que você esteve conosco até agora. Até o próximo vídeo.